Ô Afonso, dá uma palavrinha pra gente aqui. O que houve que você tá chegando aqui hoje nesse hospital aí? Eu recebi uma intimação na minha casa. Cuidado aí pra tu não pode ter que sair. É uma ordem, né, da juíza Maria Elisa Lubango, falando que eu comparecesse aqui para fazer um tal de exame de insanidade mental. Exame de insanidade? Quer dizer, uma coisa de loucura. É, loucura. Ela acha que você é louco. Ela acha que eu Mas sou ela louco. apresentou algum motivo pra achar que você é louco? O motivo foi um certo recalque da parte dela, né? Subiu uma vaidade nela, que no dia que eu estive frente a frente com ela não gostou do fato de eu ter me dirigido a ela com o pronome de tratamento você. Ela achou que eu tinha que ter chamado ela de senhora, excelentíssima. Ela queria respeito ao título dela. É. Ela não queria ser considerada apenas uma cidadã, ela queria que você respeitasse ela pela faculdade que ela fez. Pela faculdade que ela fez. Ela sentou o rabo dela 5 anos dentro de uma faculdade e saiu de lá achando que poderia dominar o mundo, né? Achou que todo mundo fosse se curvar aos pés dela e reverenciá-la como uma juíza. Ah, certo. E há quanto tempo tem essa intimação, mais ou menos? Essa intimação já tem por volta de 1 semana que chegou lá em casa. Sim. E você, para vir aqui hoje, você deixou de exercer o seu trabalho, as suas funções, ou deixou de ganhar o seu dia a dia para vir aqui prestar esse exame? Eu trabalho, né, passo o dia todo ocupado com serviço, né, trabalho dentro da igreja, né, no Ministério do Pastor Tupirani. E agora eu estou me atrasando, estou perdendo tempo aqui e, sem contar do trabalho, tem os nossos estudos, né, que são tão importantes quanto. Então, praticamente, a sua manhã fica perdida aqui no exame de insanidade. Fica perdida porque é mais uma palhaçada, né, mais uma brincadeira dessa mulher, né, chamada Maria Elisa Peixoto Lubango. Porque eu já poderia estar dentro do meu trabalho, dentro dos meus afazeres e não estou aqui perdendo tempo. Olha só, Afonso, no Diário Oficial saiu que você passou em concurso público, você prestou concurso público e realmente foi aprovado? Prestei concurso público e no caso eu passei em 3 concursos públicos, mas os 3 eu rejeitei. Porque eu tenho um trabalho que é muito maior, que é o trabalho no reino de Deus. Então você, uma pessoa que passa em concurso público, né, não tem insanidade, é o que nós podemos imaginar. Agora, a respeito das suas funções hoje, você desempenha funções intelectuais ou funções somente braçais? Que tipo de trabalho você exerce hoje? O trabalho que nós fazemos é um trabalho bem amplo e complexo, porque o Ministério do Pastor Tupirani está nos 4 cantos da terra. Então nós temos uma necessidade de estar colocando os trabalhos na internet para disponibilizar para os nossos irmãos que estão nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, que estão na África, que estão pela América do Sul e pela América Central. E o nosso trabalho está girando em torno da internet. E nisso nós estamos tendo contato com pessoas do mundo inteiro. Então também estamos ocupados com estudo bíblico, com pesquisas históricas, geográficas. Estudamos idiomas, inglês, russo, hebraico e também pesquisamos alguma coisa sobre o grego. Então o nosso trabalho é importantíssimo, porque sabemos que tem pessoas no mundo todo que dependem desse nosso trabalho. Você diz uma coisa, você tem ideia mais ou menos de quantos livros você já leu no decorrer da sua vida? Quantos livros você completou a sua leitura? Bom, livros foram bastante, porque no tempo que eu ainda estava nessas escolas do Estado, eu não me interessava de forma nenhuma por livros, era praticamente uma pessoa ignorante, já até dentro de uma faculdade, ignorante. Mas depois que eu me converti, conheci a palavra de Deus, dentro do Ministério do Pastor Tupirani, agora eu já li centenas de livros, foram bastante mesmo, já passa dos 30 e tenho adquirido conhecimento dia após dia e estou nessa caminhada, nessa luta aí. Afonso, você acredita que essa questão aí é uma briga mais pessoal mesmo do que jurídica? Porque pelo que nós vemos a questão inicial foi aquela velha história que está comentada no livro Sequestrado pela Democracia, uma armação de um deputado macumbeiro, de um delegado macumbeiro, babalorixá, juiz do islamismo. Essa armação foi muito bem esclarecida. Você acha que agora essa questão de você comparecer aqui é mais uma questão pessoal, é uma ira pessoal da própria juíza? O que você tem a respeito dessa opinião? Eu creio que agora já se tornou uma coisa pessoal, porque essa própria comissão de satanistas aqui do Rio de Janeiro
viu que mexeram com fogo e a Dona Maria, né, se meteu com fogo também. Ela foi envolvida em um laço de amizades, mas só que essas amizades agora deixaram ela dentro de um barco furado. Agora está se vendo afundar, porque ela bateu de frente com crentes, com pessoas de caráter, pessoas íntegras, que ela prendeu como bandido, como um porco. E ela viu que esses crentes não respeitam a autoridade que ela pensa que tem, muito menos o título dela de juíza, porque isso não convém ao sacerdócio de Deus aqui na terra, porque no sacerdote diz sacerdote, profetas, pessoas que intercedem, mas juíza, isso não existe dentro do nosso reino. Então ela está se sentindo ofendida e nós também não vamos deixar isso barato, mexendo com a gente. Agora nós vamos até a morte. E quem ficar de pé, ficou de pé. E agora quem morrer pelo caminho... Tá ok, Afonso. Vamos aguardar então os resultados aí e a gente vai estar aqui fora te aguardando aí. Falou então. Aproveitando depois. Vai chegar mais perto. E aí, Afonso, como é que tá? Como é que foi o exame lá? Por enquanto nada de exame, já são 9h30 da manhã. Aqui a carta está dizendo 9 horas. Cadê? Mostra a carta aí, Afonso. Aqui, ó. 9 horas da manhã. Exame agendado para 15/7/2010, às 9 horas da manhã. Certo. Que hora que você chegou aí, Afonso? Cheguei às 8h30 da manhã. Você se informou lá? Houve alguma comunicação? Disseram que quando o médico chegar, se ele chegar, aí eles vão me chamar. Caminhando e cantando. Agora já estamos aqui mais de 10 horas da manhã. Fui lá novamente saber a respeito desse exame que está marcado. Agora lá o rapaz me falou que o médico só chega por volta de 11, meio-dia, esse tal médico que vai fazer esse tal exame. Mas tem uma outra médica lá que, se ela quiser, se ela ver meu caso lá, se ela quiser, ela até pode vir aqui e me chamar. Mas senão vou ter que esperar até a meio-dia um tal médico aí chegar. E agora que horas são? Agora são já 10h10 já da manhã. Eu tô aqui, ó, de frente com uma lixeira fedorenta pra caramba. Tá cheio de mosca aqui. Inclusive até tomei já uma picada de um mosquito, sei lá se era dengue, o que era. E estamos aqui nesse lixo aqui, ó, desse presídio aí, desse manicômio. E a condição da juíza, você sabe hoje onde se encontra a juíza que mandou você vir aqui?
A juíza, né, pelo que o capacho dela, o oficial de justiça falou que ela tá de férias. Então ela tá com o rabo dela aí sentada em alguma cadeira de praia, lá por Paris, né, lá por Portugal, né, pelos Estados Unidos, né, porque dinheiro ela tem. Ela mama, né, o dinheiro do Estado, então ela tá usufruindo esse roubo, né, que o governo faz com o povo, né, então ela tá por aí, ó, se aproveitando desse dinheiro aí. Desse privilégio que ela tem aí como juíza. Tá certo. Vamos aguardar então. Juíza maravilhosa. A doutora do banco, a juíza de Carlos São que não vale nada ela. Essa mulher é o cão. Hipócrita, falsa. Ela é hipócrita e falsa. Bem sem vergonha mesmo. E aí, ó, eu queria falar também com a senhora, porque essa questão toda é só um problema pessoal que ela tem comigo, porque no dia que eu compareci ao julgamento, Só um instantinho. eu não me referi a ela como senhora, chamei ela de você. Aí ela não gostou disso, aí criou um maior caso lá no dia do julgamento, e quando terminou o julgamento, ela ficou falando que eu era uma pessoa extremamente perigosa. Você acompanha aqui? E aí por causa disso, ela falou que eu era uma pessoa extremamente perigosa, que eu estava oferecendo risco, né, à sociedade, e que eu teria que fazer um exame de insanidade mental, porque eu teria que ser preso como um louco. E aí eu vim aqui hoje, não foi nem para fazer o exame, porque eu não vou prestar esse exame. Não vai? Não, eu só quero que você escreva aqui, carimbe o papel, dizendo que eu compareci. Eu só ver quem é você aqui, como é teu nome? É Afonso Henrique Alves Lobato. Henrique Lobato. Com R. Alves Lobato. Esse Lobato aqui é você? Não, Constância. Sua data de nascimento? É 4/3 de 1983. Sua idade? 27 anos. Nome dos seus pais? Aqui, ó. Eu acredito em você. Não, mas que pô, senão eu perder muito tempão e eu tô com pressa pra ter que Mas trabalhar. eu tenho que identificar você, inclusive, para você dizer que não vai fazer o exame, que é um direito seu. Não estou dizendo que não seja, tá? Tá. Ah, aqui, ó. Que tem aqui, a Carmelita. Carmelita. Alves da Só Silva. voz. Alves da Silva. E... Antônio de Lisboa. Tem como ver se essa pessoa é louca pela voz? Pelo tom de voz? Claro que não. Não tenho esse preconceito com ninguém. Antônio de Lisboa. Não por questão de preconceito, né? Mas Eu adoro os dois, o trato deles, é minha área. Antônio de Lisboa. Lobato Filho. Lobato Filho. Você é brasileiro? Nasceu aonde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Estudou o terceiro? Até superior incompleto. É? Que chamam aí de superior incompleto? É? O que você ficava ocultando? Direito. Que não é Direito você direito. foi até que parte? Até o segundo período só. Que ruim. Aquele lixo lá. Tudo é lixo. Claro, pô, sociedade, todo esse segmento da sociedade não presta, né? É? Claro. Estado civil solteiro, Solteiro. casado? O Solteiro. Estado não presta, né? É? Se fosse bom, não estaria oprimindo aí a sociedade aí, né? Sua profissão tem? Sou estudante. Estudante de quê? Estudante de Bíblia, teologia, Estudante de informática. teologia, Bíblia, né? No caso, né? Bíblia, Informática, informática. línguas, Quais línguas você fez estudo? Legal. inglês, Ah. russo e o hebraico. Caramba, que bonito. Russo e hebraico. O grego, mas só pela questão de significado de palavras, não para... Grego você não está estudando. É só em termos assim de pesquisa, não de... Mas você estuda essas línguas onde?
Eu estudo em casa mesmo. A UERJ tem um laboratório de idiomas maravilhoso, tem até aramaico. Seu endereço? Sabia? Sabia que a UERJ tem? Mas só que a questão desse curso lá no Licom, né? Só que as vagas são muito poucas e é muito grande a concorrência. Só tem muitas pessoas fazendo aramaico lá. No caso de aramaico. Aramaico, grego, russo, são idiomas menos procurados. Vale a pena procurar seu endereço. É bom, né? Esse amor de pessoas da Maria Luísa me prender, né? Quem sabe? Rua Monte Alegre, 109 PR. Monte Alegre. 109 PR. Você não está preso, né? Ela quer saber se tem algum problema. Não estou preso porque Deus não me deixou solto, né? Isso aqui é onde? Santa Teresa. Santa Teresa. É porque eu sou livre realmente pelo sangue de Cristo, porque se não fosse, ela já teria me matado e ir lá na Polinter. Aqui não. O quê? Você já foi em uma cela da Polinter para ver como é que é? Então deixa eu te dizer, foi pedido um exame aqui para saber se você tem algum problema mental, né? Deixa eu te explicar por quê. Porque a Constituição brasileira dela, né, diz lá no artigo que todo mundo é livre para ter a religião que bem entender, né? E não pode discriminar o outro. Porque todo mundo é livre, somos todos iguais perante a lei. Então, se há um ataque, né, a outras religiões, uma se achando melhor que a outra, então isso é considerado um delito contra as leis, vamos dizer, que regem a forma da gente viver em sociedade, né? Por isso que você foi acusado. Então, Mas só que essa é a sua opinião? Essa é a sua opinião também? Não é uma questão de opinião, é uma questão de como se constitui um Estado-lei. Não, eu sei, mas a senhora está falando isso por ser sua opinião ou a senhora só está querendo esclarecer o que diz a Constituição? Porque isso eu sei o que a Constituição diz, mas a questão é que a Bíblia é superior à Constituição. E eu, como evangélico, eu não posso me sujeitar à Constituição. Pelo contrário, eu tenho que combater a Constituição, até porque ela foi feita por maçons, né? Maçons são satanistas, né? E a gente não respeita nenhuma religião. A gente não pode respeitar nenhuma religião falsa, né? Porque a única religião é o cristianismo, é o evangelho de Jesus Cristo. O resto é satanismo. Então a gente pisa mesmo, persegue mesmo. Não, isso fica contra a Constituição do país. Então, mas só que eu não faço parte desse país, eu faço parte do reino de Deus. O reino de Deus é superior, não faz parte desse mundo, não pertence a este mundo. E foi justamente isso que fez com que a Comissão de Tolerância Religiosa, junto com o delegado macumbeiro, Henrique Pessoa, isso fez com que eles se reunissem e armassem para prender o pastor, Tupirani e eu. Tanto que teve um delegado, o macumbeiro, o Henrique Pessoa, que ele bateu na mesa lá na delegacia e falou, eu sou delegado, eu sou espírita, fui eu que armei isso para você. Então ele confessou que ele armou. E a Maria Luísa só entrou nesse barco porque ela é amiga de infância de um juiz também que é muçulmano. E ele faz parte dessa comissão. Aí eles arrumaram ela também, entendeu? Para servir de bucha, para que ela servisse, né, aos interesses dessa comissão. Aí é tanto que ela não sabe de nada, ela nem entende de religião, tanto que ela ficou toda perdida lá, aí falou que, poxa, nem em diabo ela queria falar, que estava lá no processo. Ela falou, poxa, eu não sei mais o que fazer. Como é que pode? Uma pessoa que se diz, né, gabaritada, concursada, nível superior, não sabe julgar uma causa. Justamente porque ela pegou uma causa espiritual. A questão dessa causa não foi porque a gente prega contra a Constituição, também foi. Mas a questão é porque é uma comissão de pessoas satanistas, macumbeiras, homossexuais. Então, por nós pregarmos o Evangelho, ele se sente ofendido com isso. Aí a Maria Luísa entrou de bucha na história. Tanto que ela não tem nada com religião, acho que nem religião ela tem, sei lá. Aí quando chegou no julgamento, que eu fui, né, dizer, poxa, que ela me prendeu. Ela que deu a ordem de prisão. Eu chegando lá, ela falou, não, porque eu sei que você não é um bandido, não é um marginal. Mas como é que pode? Ela me prende a mim, prende um pastor, que é um pai de família, paga imposto, né? Mais absurdo que se pareça, né? Ainda paga um imposto ainda, pessoas, vamos dizer, de bem, que não causa nenhum mal à sociedade. Ela prende e fala que nós não somos bandidos, porque prendeu.
Então, uma situação da parte deles completamente confusa, contraditória. Mas só que hoje a gente sabe a verdade. Percebe? Porque existe essa lei maior do país, a qual todos nós, todas as religiões, estamos submetidos. Não. Todas as religiões. O crente, a igreja de Jesus Cristo não está submetida a isso. Nós não vamos nos curvar isso jamais. A Bíblia é maior, a Bíblia é superior. A Bíblia é estatuto de Deus. É a geração Jesus Cristo. As igrejas batistas são melhores? Como é que é? Não, porque a igreja batista, ela não é igreja. Ela não é igreja? Não, é uma falsa igreja. Se diz igreja, mas não é. Lá não tem evangelho, lá não tem cristianismo. É Assembleia de Deus? Não é igreja também. Já foi uma igreja também. A igreja batista também já foi uma igreja, mas hoje em dia não é mais. Tanto que estão envolvidos com política, aí, né, estão envolvidos com a própria maçonaria. Então lá não tem mais evangelho. Eles estão se dizendo homens de Deus, mas não são homens de Deus. A igreja católica piorou, né? A igreja católica é satanismo puro, né? O berço do homossexualismo, da pedofilia, é a igreja católica, né? Então como é que pode eu, como um cristão, conhecedor da verdade, poxa, eu vou me sujeitar a todas essas coisas e não vou denunciar o mal? Jesus falou, entre luz e trevas não há comunhão. Quando você estuda a Bíblia, quando você está estudando lá na nossa igreja, como é que é daquelas, tem uns grupos, né, evangélicos, que ouvem a palavra de Deus, que escutam, que falam a língua. É assim na sua... Lá nós estudamos Bíblia, né? E Jesus mesmo disse, né, que os sinais, né, o sobrenatural, seguiria realmente aqueles que crescem, né, na palavra de Deus, naquilo que ele ensinou, que é o Evangelho. Então isso acontece lá, a manifestação, tanto que várias pessoas... Para você acontece muito manifestação? Eu sinto a presença de Deus, né, na minha vida, porque eu guardo a palavra de Deus e eu tenho experiência de Deus, com Deus das mais diversas, justamente aquelas também que a Bíblia mostra. E até mesmo lá na igreja, pessoas que largaram o homossexualismo, largaram a macumba. Nós já vimos casos de demônios sendo expulsos de pessoas que chegaram com esse problema lá. Então nós sabemos que realmente o mundo espiritual é uma verdade. E é muito superior a esse mundo aqui carnal que nós vivemos, esse mundo natural aqui. E é isso que a Bíblia mostra. Então nós seguimos a Bíblia como a nossa Constituição. Qualquer outra Constituição não tem parte com Deus. Tem parte com o diabo, não com Deus. Então é isso que nós estamos pregando. E é isso que tem incomodado tanto essa comissão de tolerância religiosa e certas autoridades que estão metidas com ela, o próprio Ministério Público. E até porque nós estamos pregando, né, condenando o homossexualismo. E há diversos homossexuais no espiritismo, lá dentro do Ministério Público, né, delegado, juízes, que estão incomodados com isso. Mas a questão... Incômodo com isso, deixa eu ver se eu consigo te ajudar a entender. Incômodo com isso é que a gente vive num status meio, né? É proibido misturar religião com não é proibido a religião, né? O espírito da religião são direitos do povo imanente, do povo ser humano, né? Só que os estados, os países, né, os governos, eles estão proibidos de misturar a religião com o governo. Isso seria uma confusão muito grande, já foi confuso, né? Há períodos atrás que era uma perseguição enorme, queimavam gente de fogueira, né? Porque diziam que era endemoniado e botava na fogueira, dizia que era bruxa, botava na fogueira, dizia que era homossexual, queimavam todo mundo. Assim foi um período muito triste na humanidade, né? Então, esse período triste da humanidade ficou para trás e os governos ficaram separados da religião por causa disso. Não quer dizer que as pessoas não têm direito à religião, todas têm. Mas há essa parte que chama o Estado laico, de direito, né, onde tem regras mínimas das pessoas que, ao viver, tem uma perseguir a outra, tem uma caluniar a outra, tem uma acusar a outra, tem um jogar dinheiro na fogueira, né? Que é representado pelo juiz, pelo presidente, pelo governo, promotor, enfim.
Então, quando você diz que não acata isso, causa algum problema, né? Porque isso é um pacto que as pessoas têm para viverem. Não, o pacto não. O pacto ele só vai se constituir pacto se eu aceitar isso. Entendeu? Mas como eu não aceito, então... Então tu vai ser expatriado, vai para outro lugar, vai para onde? Não, eu vou continuar pregando aqui na terra. Enquanto Jesus não falar que chegou a minha hora, vou continuar pregando. Se quiserem me matar, pode tentar sorte. Mas eu sei que enquanto não chegar a minha hora, eu vou pregar a verdade. Entendeu? E até porque a nossa revolução, a revolução do Evangelho de Jesus Cristo, ela não é com arma. Tanto que eles querem me denunciar como um louco, dizendo que eu sou perigoso à sociedade. Mas como? Se eu não porto arma? Mas a questão é que são as minhas palavras. As minhas palavras, entendeu? Que estão causando um transtorno no sistema deles. Tanto que, poxa, os políticos são ladrões, os juízes são corruptos, né? Os delegados são marginais, policiais são marginais, professores são comunistas. Então, a sociedade está toda impregnada, entendeu? De conceitos diabólicos, satânicos. E eles querem oprimir o povo com essa falsa visão, poxa, de um Estado laico, um Estado democrático, que nunca vai existir. Poxa, como é que um país pode ser democrático? Um monte de policial aí com arma de guerra na rua, apontando arma na nossa cara, espancando gente inocente, os presídios lotados, aí com várias pessoas que não fizeram nada, entendeu? Então a gente está caminhando assim, com eles, não, porque a paz, não, que paz aqui não se faz, paz com armas de fogo na mão, impondo leis sobre o povo, isso não é paz, entendeu? Isso aí é uma opressão. Então aí eu só vim aqui só para pegar só um papel que eu compareci, eu vou embora que eu tenho que trabalhar. Porque o exame é isso, o exame seria a gente conversar para poder responder até as perguntas do juiz, se você tem problema mental ou não. É um direito seu não querer fazer. Então, não quero fazer não, quero ir embora logo. E você não quer fazer por quais motivos? É só isso que eu quero colocar. Ah, tá, não quero fazer porque... Só isso como você. Tá bom. Identificar você. Fazer o exame, certo? Porque isso é um problema pessoal. Da excelentíssima senhora Dona Papa senhora Papa filha do diabo, esclerosada e maluca. Dona Maria Elisa Peixoto Lubango. Maria Elisa Peixoto Lubango. Lubango. Acho que é Lubango. Lubango. Foi ela que prendeu você, foi? Foi ela que expediu lá o mandato de prisão. Deu mais algum problema com você na rua? Você tem tido outros problemas? Não tem problema nenhum não. Quer dizer, nunca tive nenhum problema. Questão que, né, pessoas são tão, né, orgulhosas, né, que resistem, né, à verdade do Evangelho. Não pode, né, nos parar, não podem falar a nossa boca. Então querem, né, ver o nosso fim. O problema é que as pessoas resistem a isso. Você está notando isso também? Não é isso? Não, isso aí já era uma coisa já fora já. Eu só queria falar que era um problema pessoal dessa mulher aí. Gente boa pra caramba, né? Problema pessoal dela comigo. É um problema pessoal dela. O médico passou o que,
comigo. E eu não estou aqui para satisfazer aos caprichos dela. Para satisfazer aos caprichos dela. E assim, pois sou liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Rafael, passa o remédio que eu levo nova. Você chegou a tomar o remédio? E o meu lema eterno é Bíblia sim, Constituição não. E aí parou. Constituição não. Quantas vezes? Escreve aqui? A Bíblia sim, Constituição não. É isso mesmo. Terminar? Pode colocar aí também, soberano é Deus. Então? Pronto. Agora só falta minha camisa de força. Pra quê? Pra me internar aí. O Brasil é um estado de religião livre. É livre, né? Mas eu tava lá na Polícia, tem mó porco lá preso lá. Se não fosse Jesus para me acompanhar, eu estaria lá até hoje lá. Morto lá de tuberculose. Hoje dia 15, né? Você vê como as coisas parecem ser, mas não são? Né? Essas palavras que eu estou te dizendo entendeu? Para libertar sua mente, né? Desse sistema aí. Sistema opressor, né? O Estado só existe porque ele conseguiu, né, fazer milhões de escravos ali. Se o povo não fosse escravo, entendeu? Não teria essa corrupção toda aí. Como é que pode? Nós pagamos impostos para sustentar vagabundo. Bando de Bruno matando todo mundo, dando os cachorros comigo. Mas vocês estavam aplaudindo. Enquanto ele estava lá agarrando no Flamengo, era só aplausos, né? Mas cadê que esse Estado aí tão bom se preocupou em dar educação para ele? Se tivesse educado ele com Bíblia, desde quando ele nasceu, ele não seria um marginal assassino hoje, mas seria um pregador do Evangelho. Mas como o Estado se preocupa em exprimir as suas leis de opressão e criar a Constituição, dá nisso daí. Mas, né, todo maçom, os maçons criaram a Constituição, e todo maçom é satanista e assassino por causa disso. Mas a hora dele vai chegar. O fim dele está próximo. Qual o nome da senhora mesmo? Tá. A senhora não vai dar nenhum lixo aqui, não? Já tem. Aqui? Tá bom então. Tá? Tá bom então. Tchau. Tchau.